Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. O programa de hoje começa destacando uma importante conquista no campo dos direitos civis no Brasil. Desde 2011, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é reconhecido legalmente em nosso país. Foi nesse ano que o Supremo Tribunal Federal decidiu equiparar as uniões homoafetivas às uniões estáveis de casais heterossexuais. Pouco depois, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça reforçou essa conquista ao exigir que todos os cartórios brasileiros oficializassem casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Essa mudança se refletiu nos números. Só em 2022 foram celebrados 11 mil casamentos homoafetivos, o maior índice registrado desde a decisão do CNJ. Essas uniões representaram 1,1% de todos os casamentos realizados no Brasil. Apesar dos avanços, os desafios ainda são grandes. Garantir proteção legal a essas uniões é essencial para a construção de um país mais justo. Mas é preciso ir além da lei. Ainda enfrentamos barreiras sociais profundas que exigem uma transformação cultural para combater o preconceito e a exclusão que a comunidade LGBTQIA+, ainda sofre todos os dias. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher é a juíza Elaile Carvalho. Ela é coordenadora do Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça do Maranhão. Ela também é titular da primeira vara da mulher de Imperatriz, Maranhão, e tem atuado em ações do TJMA voltadas ao segmento transgênero, sobretudo a violência de gênero. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É importante estar participando desse programa, levando mais informação à sociedade sobre essa população tão vulnerabilizada, que é a população transgênero. E aí a gente começou, né, no início do programa, eu falei de números do casamento, sobre o casamento homoafetivo. A gente sabe que no Brasil já tem mais de 10 anos essa decisão, houve um avanço na legislação. A gente sabe também que existem projetos aí tentando barrar essa união. Como é que está essa situação do casamento entre pessoas do mesmo sexo aqui no Maranhão, doutora? Olha, qualquer pessoa, hoje em dia, pode reconhecer sua união homoafetiva desde 2011, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, e 2013 efetivar seu casamento civil desde que possua os requisitos legais. Então, podem se dirigir ao cartório, pagando as taxas dos cartórios para realizar o casamento civil. E nos mutirões que são realizados pelo Tribunal de Justiça, também qualquer casal homoafetivo pode requerer seu casamento. E como é que está essa questão do... ainda existe ainda, mesmo havendo, né, esse reconhecimento, essa facilitação hoje e esse aumento no número de casamentos, as pessoas estão realmente procurando mais essa união estável, mas ainda você que trabalha, atua na área, ainda percebe que existem muitas barreiras, muito preconceito. Como é que está esse cenário com relação à população LGBT? Bom, eu sou coordenadora do Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Nós trabalhamos lá com diversos eixos antidiscriminatórios e combate ao preconceito e discriminação, né? Então, e efetivação de direitos humanos. Entre esses eixos, nós temos a população LGBTQIA+. Então, foi pensado um casamento comunitário voltado para a população LGBTQIA+, onde fosse essa população se sentisse mais confortável em efetivar seu casamento civil num casamento voltado para esse público. Porque qualquer pessoa, qualquer casal pode requerer a inscrição num casamento comunitário que são oferecidos em todo o estado do Maranhão. Mas o que a gente percebe é que às vezes não tem nenhum casal homoafetivo, ou às vezes tem no máximo 2, né, casais. Então tem alguma coisa estranha.
né? E nós sabemos que talvez essas pessoas não se sintam bem em estar realizando um casamento dentro desse casamento comunitário geral. Então, se sintam mais à vontade ao realizar o casamento civil do casal dentro de um casamento comunitário com pessoas da mesma comunidade. Então, foi isso que aconteceu. Em 2023, nós realizamos o primeiro casamento comunitário LGBT, que ia mais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, onde efetivamos a união de 32 casais. E no país a gente vê, como foi dito, que houve um aumento no número de pessoas. Existem regiões que esse aumento foi mais de 20% com relação a anos anteriores. Como é que está o Maranhão nesse caso? Assim, ainda se disse que é um número muito pequeno ainda, né? É falta de conhecimento ou medo também de assumir essa... Eu acho que talvez não seja falta de conhecimento, né? Porque essa informação ela é levada para a sociedade, para o público em geral, né? Então, hoje a gente sabe que diversos direitos são reconhecidos para a comunidade LGBTQIA+, né? E talvez seja mesmo a questão da pessoa ainda se sentir discriminada, se sentir rejeitada, o medo, né? Talvez o medo de efetivar essa união civil, né? Através de documentar isso. Mas a gente tem que ver pelo outro lado também, que documentar esse casamento civil, essa união estável, traz direitos, né, para o casal, para a família. Né? E você reconhecendo direitos e tendo ali um documento para garantir que esses direitos sejam reconhecidos, isso faz com que a pessoa não tenha seu direito lesado. Né? E é muito mais fácil você, por exemplo, quando um dos cônjuges falece, né, de você mostrar lá a certidão de casamento, é muito mais fácil de você provar que você é cônjuge daquela pessoa, né, que você convive com aquela pessoa. E como é que mas a gente sabe assim que na prática a lei garante, mas na prática é um caminho que é um pouco difícil, né? As pessoas testemunham há muitos testemunhos de pessoas que enfrentam uma série de dificuldades, justamente por conta desse preconceito. Você que atua no Comitê de Diversidade e vocês trabalham nessa parte também de conscientização, as pessoas têm procurado vocês para se informar melhor, para buscar mais proteção? Muitas escolas, por exemplo, procuram o Comitê de Diversidade porque às vezes os professores, os diretores observam situação de racismo, né, de homofobia, de transfobia dentro da escola. E às vezes até os professores têm receio de falar. E os diretores, então eles chamam o judiciário para estarem dentro da escola falando sobre racismo, LGBTfobia, né, transfobia, e nós gostamos de estar dentro das escolas porque a gente está dialogando com esse pessoal que está se desenvolvendo, né, as crianças e adolescentes, né, e é importante você falar disso, de racismo, combate à LGBTfobia dentro das escolas. Hoje eu estive, por exemplo, no presídio falando para a comunidade transgênero, comunidade T, né, transgênero, travesti, e falando sobre os direitos e tanto as mulheres e os homens transgênero falando também que sofrem discriminação dentro do presídio. E foi interessante o diálogo, né? Porque nós dialogamos ali junto com a Defensoria Pública, junto com o diretor do presídio, a secretária do Estado de Penitenciária, e procurando fazer com que aqueles direitos daquelas pessoas não fossem lesados. Né? Então, houve um diálogo ali de escuta, né? De escuta ativa daquelas pessoas que fazem parte da comunidade, que isso é importante, você escutar, né, a comunidade que é vulnerabilizada.
Certo, a gente começou falando sobre casamento, está aí a lei que garante o direito, né, dessa união estável, e aí você fala de outros direitos, por exemplo, lá na penitenciária. Que tipo de direitos essa população tem? Que ela, às vezes esse direito não chega ao conhecimento dela, né, mas que está resguardado. Por exemplo, violência doméstica. Como é que está essa situação hoje com relação às pessoas do mesmo sexo? Hoje em dia, inclusive a lei, essas são umas poucas leis que fala, que reconhece direitos da comunidade LGBT, é a lei de violência doméstica, que fala lá que a pessoa, que mesmo que tenha orientação sexual, independentemente da orientação sexual dela, ela pode ir à justiça para ter a proteção da justiça, para que não aconteça violência doméstica e familiar com ela e com a família dela, né? Hoje em dia, isso tem na lei, porque os direitos da comunidade LGBT, a maioria foi reconhecido pelo judiciário, né? Isso é importante falar, o legislativo ainda tem uma dificuldade em discutir esses direitos, né? E a maioria foi reconhecida pelo Poder Judiciário. A gente quer também que o Legislativo discuta esses direitos, reconheça esses direitos na legislação, né? Mas, por exemplo, na violência doméstica, além de mulheres homoafetivas, né? Hoje em dia teve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal também reconhecendo que a lei pode ser aplicada para homens gays, né? Casais homoafetivos masculinos. Então, a lei ela protege essas pessoas. A gente fala muito sobre violência doméstica, mas no sentido da proteção à mulher, né? Dentro de casa, que muitas vezes é vítima do companheiro, do namorado. E aí, quando a justiça vem e amplia esse direito para as pessoas do mesmo sexo, ela está fazendo um bem muito grande. Mas o que a gente vê também na prática é que o estado do Maranhão, por exemplo, ele ainda está entre os estados com maior número, né, o maior índice de violência letal contra a população LGBTQIA+. E aí o judiciário vem para oferecer essa proteção, mas aí na prática realmente aí está um pouco mais difícil, né? Esse seria um grande problema deles, dessas pessoas. Eu acho que já teve uma evolução muito grande em relação ao reconhecimento de direitos da comunidade LGBTQIA+. Eu, por exemplo, me formei em 2003. Em 2003, me formei pela UFMA, que a gente não discutia isso. Sim. 2003 para 2011, quando foi reconhecido, eu já estava até magistratura, 2009, quando eu entrei na magistratura, não se falava, né? Hoje em dia, o Tribunal de Justiça tem um comitê de diversidade que trata. Eu estou aqui, enquanto juíza, falando de direitos da comunidade LGBTQIA+, falando do casamento comunitário, o segundo casamento comunitário da comunidade LGBTQIA+, que vai ter no Poder Judiciário do Estado do Maranhão, também o segundo mutirão transgênero, que vai acontecer dia 29 de abril, e antes não se ouvia o Poder Judiciário tratando dessas questões, num aspecto maior, mais amplo, né? Mas somente nos processos mesmo específicos, né? Naquele processo ali que a pessoa ajuizava a ação na justiça, então tratava naquele processo ali em silêncio, né? Sim. Mas não era tão amplo assim, com ações comunitárias, né? E a gente, sim, percebe que realmente a justiça brasileira ela está na vanguarda no que diz respeito a esses direitos da população. Há, de fato, essa discussão. Mas aí você falou do legislativo que precisa avançar, porque é no próprio legislativo que ainda tem projetos de leis que procuram, né, baseados em critérios de religião, acabam buscando a proibição, né, inclusive do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aí a gente vê isso como, de certa forma, sempre aquele lado que está buscando o retrocesso, enquanto a justiça tem avançado quanto a essas questões.
Eu quero falar mais sobre esse mutirão, né, transgênero, essa iniciativa do Tribunal de Justiça do Maranhão, mas a gente vai falar sobre isso após o intervalo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falaremos sobre o projeto Cidadania Transgênero do Tribunal de Justiça do Maranhão. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje eu converso com a coordenadora do Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça do Maranhão, a juíza Elaile Carvalho. A gente estava falando sobre as iniciativas do Tribunal de Justiça do Maranhão, que são iniciativas que buscam, né, amparar, sobretudo, a população que está mais vulnerável, nesse caso, a população transgênero de São Luís. E esse mutirão ele vai acontecer ainda esse mês aqui de abril? Vai acontecer no dia 29 de abril, é uma terça-feira, praticamente o dia todo, das 8 às 17 horas, no Fórum Desembargador Sarney Costa. Vai ser realizado no primeiro andar, no Salão Orville, onde serão oferecidos diversos serviços, entre eles retificação de nome e gênero das certidões de nascimento, dos registros, né, certidão de casamento, RG, do CPF, título de eleitor. Nós estamos tentando alistamento militar, também carteira de saúde. Vão ser oferecidos serviços de saúde, como vacinação, testes rápidos. Vai ter a presença do laboratório da Policlínica do Quatrac, que trata da questão hormonal da população transgênero, com diversos profissionais da saúde. E também vão ser oferecidas inscrições para cursos do SENAC, inscrições gratuitas. O Tribunal de Justiça tem um termo de cooperação firmado com o SENAC, oferecendo 2 vagas em todos os cursos do SENAC, oferecido em todo o estado do Maranhão para a população LGBTQIA+, com isenção de taxas. E o Ministério Público do Trabalho, também em parceria com o Comitê de Diversidade, vai oferecer curso de soldagem e de mecânica industrial para a população transgênero, que quando essas pessoas acabarem esses cursos, possam ser contratadas por 2 empresas, pela Lumar e pela Multisol. Que a Multisol já é uma empresa parceira da gente, que no último mutirão ofereceu um curso de soldagem que a própria empresa pagou e depois contratou essas pessoas da comunidade transgênero, inclusive tirando pessoas da prostituição. São desafios, né, dessa população. Você falou que são pessoas que estão ali na vulnerabilidade social, sem muito acesso, porque o preconceito ele faz isso, né? Ele impede que as pessoas consigam avançar na vida, melhorar na vida. Você falou em mudança de nome, por exemplo. É um processo simples? Vocês vão oferecer esse serviço no mutirão transgênero. Mas, assim, é um processo simples, essa mudança de nome? Como é que está isso hoje? Importante contextualizar, Exato. Né? Porque, inclusive, eu estou lendo agora a biografia de João Nery, que foi o primeiro homem transgênero que fez cirurgia de redesignação sexual. Né? Ele conta ali a história dele com detalhes da vida e você sente ali, nossa, você sente a dificuldade da pessoa. Então, na época dele, não tinha nada de mudança de nome, não tinha nome social. E era até... ele não podia nem fazer a cirurgia de retirada dos seios, por exemplo. Não se podia fazer à época, né? Então, teve uma mudança muito grande para cá, desde o STJ reconheceu desde 2009 que pessoas da comunidade transgênero podem fazer a modificação do nome e do gênero nos seus registros civis, desde que fizesse a cirurgia de redesignação de gênero e o processo hormonal, né? Era uma condição. Era uma condição e tinha que ajuizar a ação, né? Muitas pessoas, naquela época, era dificuldade com a defensoria pública, não tinha, a defensoria pública não era estruturada como hoje é, né? Então, era uma dificuldade muito grande. Não tinha nome social, de um tempo para cá, também que atos normativos regularizaram essa questão do nome social, né, das pessoas na escola, no trabalho,
né, diversos órgãos públicos, também dentro da esfera da União, tem diversos atos normativos falando sobre o nome social. Depois, o STJ decidiu que a pessoa, para fazer retificação pessoa que se reconhecesse transgênero, para fazer a retificação do seu prenome e gênero, não precisaria mais fazer a cirurgia de redesignação de gênero. Até porque é uma fila longa, né? Hoje em dia a gente já tem um número absurdo de pessoas que estão vários anos. E é uma dificuldade muito grande, né? De acesso, e né? muitas pessoas não têm também esse poder econômico de pagar. Exato. Né? Então, o STJ depois decidiu que não precisava mais fazer a cirurgia, até porque existem pessoas que se reconhecem transgênero e não tem uma disforia em relação aos órgãos genitais dela. E aí reconheceu, mas era preciso ajuizar a ação. Né? Depois o STF disse, em 2018 ainda disse, olha, não é preciso ajuizar a ação, qualquer pessoa, para ter seu direito ao nome reconhecido, basta se dirigir ao cartório, pagar as taxas, os emolumentos e fazer a sua retificação de prenome e gênero. Então, hoje em dia, basta qualquer pessoa que queira retificar o seu nome, maior de idade, se dirigir aos cartórios e pedir a retificação do seu prenome e gênero, pagando os emolumentos. Sendo que os mutirões que são realizados pela Defensoria Pública, a Defensoria Pública realiza diversos mutirões para alteração de nome e de gênero, com isenção de taxas, e o mutirão também que vai ser realizado pelo Tribunal de Justiça, também as pessoas interessadas terão isenção completa de taxa. Isso já ajuda muito, né? Vocês têm índices, números de pessoas que já conseguiram aqui no estado, né, essa conquista da mudança do nome? Eu não vou saber te dizer, muita gente. Muita gente conseguiu. Mas é interessante que muitas pessoas hoje estão procurando. Hoje, na visita que eu fiz ao presídio, ali 20 apenados, entre homens transgênero e mulheres transgênero, estavam reivindicando ali seu direito à alteração de nome e de gênero. E nós vamos fazer essa alteração de nome e de gênero através do mutirão. A gente imagina que, para quem não conhece, não entende, não sente, né, não passa por aquilo, talvez seja mais fácil criticar. Mas para quem conquista o direito da mudança de nome, é um significado muito grande, é uma felicidade que é imensurável, não é? Você imagina, você se reconhece uma pessoa, mas a justiça, a sociedade não quer te ver como você se enxerga. Esse avanço na legislação permitiu que essa pessoa tivesse acesso a isso. Então, é um direito e uma felicidade, né? A sociedade, de certa forma, precisa começar a reconhecer que a vida do outro e a felicidade do outro importa, sim, não é? E no que diz respeito ao casamento, a gente sabe que é no dia 31 de maio, não é o casamento? 31 de maio. Quantas pessoas já se inscreveram? Como é que está a expectativa já? A gente tem cerca de 20 casais de São Luís e do interior do estado. E nós esperamos receber mais inscrições. O primeiro casamento comunitário que nós fizemos, 32 casais se inscreveram, sendo que, para registros aqui de estatística, né, a maioria de mulheres, cerca de 90%, assim, foram pouquíssimos casais de homens, né, mais de mulheres, e a gente está ali porque a gente quer mais inscrições, né, para futuramente nós realizarmos outros casamentos comunitários voltados à comunidade LGBTQIA+, até que um dia isso não seja mais necessário, né? A gente não quer fazer isso para sempre, a gente quer que essas pessoas se sintam bem participando de qualquer casamento comunitário LGBT, mas a gente quer ver uma festa grande e maior, e quem sabe mais bonita do que a última que nós fizemos, que foi... Todas as pessoas ali saíram sensibilizadas e emocionadas. E até os colegas juízes, todos foram voluntários, e todo mundo que participou ficou muito emocionado. São sonhos realizados, não é? Primeiro você encontra o amor,
não é? E aí você quer ter uma vida mais oficialmente estável com essa pessoa, não é? É bom que o Brasil tenha, de fato, essa legislação que reconhece. E como faz para fazer a inscrição para quem, né, deseja oficializar e participar desse mutirão? Bom, aqui em São Luís, basta se dirigir ao cartório do primeiro ofício de registro civil, que é localizado na Rua do Egito, número 196, aqui no centro, e realizar sua inscrição. Lá eles já atendem vários casais, esses casais serão bem atendidos. E os casais do interior, basta procurarem os cartórios, as serventias extrajudiciais dos municípios em que residem. Também serão atendidos e suas inscrições serão feitas para realizarmos essa cerimônia de casamento no dia 31 de maio, sendo que aqui em São Luís vai ser presencial na Associação dos Magistrados, às 16 horas. Legal. E qual que é a tua mensagem para essas pessoas que estão aí querendo realizar esse sonho, mas por alguma razão, ou por algum medo, né, tem o receio de procurar a justiça, né, ou para mudar o nome, ou para se inscrever no casamento comunitário? Qual que é a tua mensagem? Que não fique com medo, que tenham coragem, porque hoje, para esses direitos serem garantidos, serem efetivados, muitas pessoas precisaram morrer, né, sofrer todo tipo de violência, tal qual o direito das mulheres, o direito das pessoas também negras, né, o direito das pessoas indígenas também. Né, houve uma luta muito grande de pessoas que são da comunidade LGBTQIA+, para terem esses direitos reconhecidos, e hoje em dia é uma gama de direitos reconhecidos. Eu fico pensando, qual o direito que não é reconhecido ainda pela comunidade LGBTQIA+, né? Eu até coloco essa pergunta lá no curso de Direito Antidiscriminatório que eu ministro lá na Escola da Magistratura, e todos falam da questão do legislativo, poder reconhecer, né, ter leis relacionadas a essas questões, e também que a própria sociedade também respeitem essas pessoas, né? Mas que essas pessoas que vieram antes, né, tiveram uma luta muito grande, e que você não fique envergonhado, não fique com medo de procurar garantir seus direitos, efetivar seus direitos. E o Poder Judiciário do Estado do Maranhão está aqui para isso, para lhe acolher da forma mais respeitosa o possível e garantir toda a sua dignidade. É bom saber que as leis existem, apesar de, na prática, às vezes os caminhos seriam um pouco mais difíceis, né? Mas o fato de saber que essa lei existe já é um alento muito grande. Eu queria te agradecer a presença no programa Toda Mulher, dizer que a gente está aqui na TV Assembleia, também no programa à disposição de vocês, para falar sobre esse assunto e outros que possam, de fato, melhorar a vida das pessoas, de toda a sociedade. Obrigada, doutora. Obrigada. Eu que agradeço o convite. E obrigada a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o próximo encontro.